Antes de avançarmos para o próximo trecho da nossa série Príncipes e Reis, precisamos retomar alguma coisa que vimos recentemente. Estamos no momento da vida de Davi, ou paramos no momento da vida de Davi, em que ele só vê desolação em Ziclag. A cidade está destruída. Ele está lá por 3 dias, parado. Quando chegam pessoas para dar notícia da morte de Saul, Davi está sentindo falta de um profeta, o seu nome é Samuel. Davi está sentindo falta de Jonatas, seu grande amigo. Davi não tem totalmente com ele um nobre general, não tem o apoio da nação, e a casa de Saul começa a lhe fazer guerra. Aqueles que restaram, o remanescente da casa de Saul, se opõem a Davi, principalmente agora na figura de um primo direto de Saul, Abner. Ainda assim, como vimos, Davi irá lutar pelo povo de Israel. E nós fizemos uma pergunta, olhando para a história e para o caos instalado na vida de Davi. A pergunta foi: com que propósito e apoiado em quê? Por que Davi persiste em querer cuidar do povo? E a resposta que encontramos na Escritura foi bem simples. Davi não tinha um pensamento positivo, Davi não sofria de histerismo emocional. Deus tinha feito para ele uma promessa. Por boca de Samuel, Deus tinha dito que Davi seria um grande pastor de Israel. E a promessa para a vida de alguém é mesmo a palavra da vida desse alguém. Quando Deus determinar algo para alguém, dizendo vá e faça isto, essa palavra é a palavra da vida. Todas as outras palavras irão desaparecer. E é a essa palavra que deveremos nos agarrar. O Salmo 89, escrito por Etã, o israelita, começa dizendo: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste, e aqui Etã está se referindo mesmo a Samuel e demais homens de Deus que anunciaram o reinado de Davi. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo, encontrei o meu servo Davi. Ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos, e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Nós vimos também que essa promessa se aplica integralmente ao Messias, o Senhor Jesus. E em aplicando-se ao Messias, aplica-se aos seus irmãos. Temos aqui algum irmão de Jesus? A promessa feita a Davi é, portanto, a promessa da nossa vida.
A promessa é promessa de um reino eterno no poder do Espírito Santo. Atos 2, versos 29 e 30, e até o 33, na verdade. Irmãos, permitam que vos diga isto com toda a clareza. O nosso patriarca Davi, diga: Davi, nosso pai. O nosso patriarca Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós. Mas era profeta e sabia que Deus tinha prometido com juramento que um dos seus descendentes seria o Messias e se sentaria no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. A promessa feita a Davi, Pedro vai entender, é promessa de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, a linhagem eterna, e é promessa de Deus de firmar um cetro eterno, um governo eterno, por meio da doação do Espírito Santo aos seus fiéis. Esse é o reino de Davi. Esse é o reino eterno de Davi. O reino eterno de Davi no Novo Testamento adquire novo nome. Qual é? Igreja. Enquanto Davi reinava sobre a tribo de Judá, fazia 7 anos e meio. Por 5 anos, Abner, primo de Saul, lutava para, enfim, depois desses 5 anos, conseguir colocar no trono de Israel Isbosete, filho de Saul, sobrinho em segundo grau, portanto, primo, digo, em segundo grau, portanto, de Abner. 2 anos e meio se passaram do reinado de Isbosete. Ele chega para Abner e o acusa. Acusa Abner de ter relações com Rispa, uma concubina de Saul. E ao dizer isso, Isbosete está, na verdade, acusando Abner de querer tomar o trono da casa de Saul. Tomar uma das ex-mulheres do rei como sua mulher é querer o trono. Quando Isbosete diz isso para Abner, Abner fica absolutamente furioso. Ele que tinha sido por muito tempo general supremo do exército de Saul, era ele quem se assentava com Saul no banquete. Então, Saul, Jonatas, Abner e Davi, esses 4 se assentavam na sala para o banquete. Abner fica furioso, diz para Isbosete: olha, eu sou porventura algum cão da tribo de Judá para você me tratar assim? Deus me castigue, diz Isbosete, se eu não voltar todo o trono de Israel, todas as 10 tribos, tirar da tua mão e entregá-las todas para Davi. Abner rompe a aliança com Isbosete, une-se a Davi. A Bíblia tinha dito que tinha havido, em 2 Samuel 3:1, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E aqui, essa longa guerra entre casas é o mais literal possível. Abner, chefe dos exércitos de Isbosete, é primo de Saul. Joabe, chefe dos 600 homens de Davi, é filho de Zeruia, uma mulher que era irmã de Davi. No lado de Davi estava Joabe, seu sobrinho, filho de Zeruia, de acordo com 1 Crônicas 2, verso 13. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem, o sétimo Davi. As irmãs dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Quando Abner diz: eu vou entregar todas as tribos para Davi, Isbosete, essa acusação que você fez contra mim não vai ficar assim. A Bíblia está dizendo para nós que agora as 2 casas que por anos, 7 anos, ao todo 7 anos e meio, que por anos estavam em guerra, enfim, na fala de Abner,
entrariam em paz. Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. A fala de Abner é: as duas casas virarão uma casa só, debaixo da bandeira de Davi. Mas não é apenas Abner quem vai dizer isso. A reação de Davi à fala de Abner é a proposta sutil da união das duas casas debaixo da bandeira de Davi. Duas famílias reais virariam uma só. Segundo Samuel 3, vai dizer o seguinte a partir do verso 12. Então, Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul. Ou seja, agora Davi manda um recado para o rei que está perdendo a coroa, o rei do reino do norte, Isbosete, filho de Saul. Ele manda o seguinte recado: devolve minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela, com os prepúcios de 100 filisteus. Tinha sido um desafio de Saul para ele: se você conseguir matar 100 filisteus, trazendo a prova de que os matou, então você se casa com a minha filha Mical. E Davi sai, não mata 100, mas mata 200 filisteus, traz a prova de morte dos 200 filisteus. E Saul nega a filha. Ele não cumpre a palavra. Agora Davi está dizendo: olha, eu preciso da minha esposa que eu conquistei, e o detalhe, eu quero a minha esposa que é a filha de Saul. Eu quero todos debaixo da bandeira que o Senhor estabeleceu que é a minha. A união de Davi e Mical iria agradar evidentemente a tribo de Mical, filha direta de Saul. Eles eram da tribo de Benjamim, a principal tribo do reino do norte. O reino do norte estaria dizendo com isso: nós continuamos na monarquia, nós não estamos fora. Mesmo que Isbosete caia, Mical, representante legítima da casa de Saul, está lá no palácio. Davi era um estrategista, meus irmãos. Tudo o que restasse de bom da casa de Saul e que Davi pudesse manter, ele manteria. E nesse momento a gente precisa olhar para essa situação, esse contexto extremamente complexo, e entender o seguinte: Davi aceitar que Isbosete perdesse o trono do reino do norte, que esse trono fosse tirado dele por uma ação de Abner, isso não seria um ato de rebelião de Davi contra a casa de Saul? O Davi que por 10 anos foi perseguido por Saul, Davi fugindo de lá para cá, daqui para lá. Ele sabe que o trono é dele. Agora um homem chega para ele e diz: eu vou tirar o trono da mão da casa de Saul. Faça aliança comigo, eu te entrego as 10 tribos. Estaria Davi aceitando um golpe contra a coroa? Segundo Samuel capítulo 2, versos 8 a 11, esses versos vão dizer para nós que quem constituiu Isbosete, filho de Saul, rei sobre o norte, foi o próprio Abner. Quem coroou Isbosete, rei em Maanaim, foi Abner. No capítulo seguinte, segundo Samuel, capítulo 3, verso 6, será dito para nós: enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner, diga comigo, Abner, foi se tornando poderoso. A Bíblia vai dizer que na casa de Saul, na família de Saul, ninguém teria o poder que Abner conseguiu.
Isbosete, na verdade, não era o efetivo rei do norte. Isbosete era um representante de Abner, um preposto, um quase fantoche. Abner efetivamente era o rei. Então o que nós estamos testemunhando aqui é o seguinte: o rei efetivo do norte está voluntariamente entregando a coroa para Davi. Por quê? Porque Deus tinha feito a Davi uma promessa. O poderoso Abner, o maior na casa de Saul, maior que Abisé, Isbosete, Mefibosete e todos os demais da casa de Saul. Eu entrego a coroa para você. Porque Deus, o Deus de Israel, fez uma promessa acerca da tua casa. A maior autoridade da casa de Saul estava dizendo então: vida longa ao rei Davi. Abner estava movido por uma profecia, é verdade. Segundo Samuel 3, que Deus me castigue severamente, se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Agora Abner promete a Davi lutar pela união das duas casas sob a bandeira de Davi. E Davi vai fazer aliança com Abner. Ambos sabem do poder da integração de um povo, como nós também sabemos, amém, amados? A prova é o que estamos vendo aqui hoje. Séculos mais tarde, Jesus, descendente direto de Davi, vai falar sobre o poder de um povo que se une. Abner quer unir as bandeiras, Davi quer que haja essa união, Davi concorda, é o tempo, é isso mesmo. Jesus vai dizer para nós: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Estou lendo Mateus capítulo 12, verso 25. Mas um reino unido, um povo unido, ninguém conseguirá deter. Vemos isso lá na Torre de Babel. Quando os homens se unem para não mais se dispersarem. Nós pregamos faz alguns meses aqui sobre isso. Eles estão num ato de rebelião direta contra Deus, dizendo: nós não vamos nos espalhar, nós vamos fincar aqui nossa estaca e estabelecer o nosso nome. E Deus diz: vamos dispersá-los, porque um povo unido se tornará um povo invencível. Bem, quando Abner e Davi se reúnem e fazem aliança, imediatamente cessa a guerra. Nós chegamos ao momento de paz. Meus irmãos, quanto tempo Saul perseguiu Davi? Mais ou menos 10 anos. Por quanto tempo houve guerra entre as casas de Saul e Davi? Mais ou menos 7 anos e meio. Nós estamos com 17 anos e meio sem paz na vida de Davi. 17 anos e meio de conflitos, 17 anos e meio de fugas, 17 anos e meio de aflições. Finalmente, Abner chega, faz aliança, Davi, eu imagino que Davi está suspirando fundo e dizendo: meu Deus, paz. A paz está estabelecida. Segundo Samuel 3, verso 21. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo que desejares. Davi o deixou ir, e ele, o texto é meio até bucólico, a cena é paradisíaca, e ele se foi em paz. Diga comigo: paz.
Depois de 17 anos e meio, enfim, a paz chegou. Amém? Não. Não chegou. Em meio à guerra entre as duas casas, a casa de Saul e a casa de Davi, Abner, em tempo de guerra, matou o irmão mais novo de Joabe, Abisai. Era o caçula, era um moço afoito, ele era veloz, a Bíblia diz que ele corria muito, ele saiu correndo atrás de Abner. Abner era um guerreiro experimentado, general do exército de Saul. E lá vem Abisai correndo para lutar com Abner. Abner diz: sai de perto de mim. Azael, digo, sai de perto de mim. Tem aí os rapazes com quem você pode lutar de igual para igual. Vai, pega uma couraça e luta com eles, não luta comigo, sai do meu caminho, porque eu te derrubaria e Joabe viraria meu inimigo. Não faz isso, sai daqui. Mas Azael, confiando na velocidade dos seus pés, desobedece a Abner. E a Bíblia diz, Abner dá um golpe, com a parte de baixo da lança, com um cabo, e atravessa a barriga de Azael. Um golpe só. Azael cai ali, morre. O afoitismo da inexperiência. Esse texto deixa claro para nós então que Abner era um homem extremamente forte, para dar um golpe com essa violência toda, com cabo e matar, atravessar alguém. A Bíblia diz que a paz, a guerra cessa, os embates de Abner e Joabe, mas Joabe guarda isso no coração. Depois que Abner faz um tratado de paz, dizendo para Davi: eu vou sair agora para trazer todo o reino para ti. Joabe, que estava em campanha militar, ele volta até Davi em Hebrom, trazendo os despojos de guerra, vencedor, e fica sabendo que Abner tinha acabado de ir embora de Hebrom para fazer uma peregrinação em Israel. Ele diz: não, Davi, Abner está fazendo maldade, está planejando alguma coisa ruim. Mas não era nada disso. Joabe estava mal intencionado. E ele manda mensageiros trazerem de volta Abner. E se encontra com Abner na porta da cidade. E o chama para conversar em particular. E quando chama para conversar, o atravessa com a espada. Abner cai morto. Abner não percebeu uma coisa que Davi já havia percebido. Mesmo em tempos de paz, há aqueles que são filhos da guerra. Há pessoas que não conseguem viver em paz. Esse era Joabe. Sobre esse tipo de pessoas, Isaías 59 diz o seguinte: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz. Não há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Joabe arma uma cilada, mata Abner em tempo de paz. Detalhe: sangue derramado em tempo de guerra não poderia, pela lei de Israel, ser vingado em tempo de paz. A guerra é um tempo distinto do tempo de paz. Joabe quebra as leis, assassina Abner. Davi, por causa disso, está diante da mais séria, mais grave crise política em todo o seu reino. O poderoso, efetivo rei, que entregaria a coroa do norte para Davi, para que Davi fosse rei sobre todo Israel, Abner, que na verdade era o rei, não Isbosete. O poderoso rei agora está morto, e a pergunta do povo será: quem é responsável pela morte de Abner?
Se for Davi o responsável, o seu trono deve cair. Até a vida de Davi agora corre perigo. A Bíblia vai dizer para nós que Abner era amado em toda a nação. Ele era um herói. Se lá atrás Davi foi perseguido por Saul, mesmo Davi sendo um herói de Israel por ter matado o gigante Golias, agora um grande homem caiu, um príncipe caiu. E Davi estremece. Davi age rápido, meus irmãos. Há coisas acerca das quais a gente não pode demorar muito, a gente tem que agir depressa. Ele corre perigo, ele tem ciência disso, o trono pode ruir, Israel inteira pode se esfacelar. Ele toma 3 iniciativas que são ações de referência para todo e qualquer filho ou filha da paz. Temos aqui algum filho da paz? Ações referentes, 3 de Davi para filhos da paz. Primeira delas, eu peço que você repita: declaração de inocência. Os filhos da paz precisam fazer com a sua vida uma afirmação de inocência. Filhos da paz não flertam com perversos. Eles se apartam por não quererem ser contados entre os perversos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Esse tem a bênção do Senhor, é o bem-aventurado. Eu e minha esposa vivemos uma experiência muito séria quando éramos missionários no Paraguai. Alguns irmãos já conhecem essa história, outros não. Estávamos evangelizando um senhor que era motorista de um traficante, de um grande traficante. Foi um domingo, amor? Num domingo de manhã, minha esposa foi à casa dele, ela e a esposa dele trabalhavam dando aula na mesma escola no Paraguai. Ela foi à casa da colega e passou um longo tempo falando de Cristo para aquele homem. E quando ela chegou em casa, ela disse para mim: amor, eu senti um peso muito intenso no meu coração, como se fosse a última oportunidade minha de falar de Cristo para ele. E foi. Naquela semana ele simplesmente sumiu, ele desapareceu. A esposa dele fez contato conosco desesperada. Onde estava o fulano? Nada. Nós começamos a orar, pedindo misericórdia, afinal de contas, ele, a esposa, cuidavam de 2 meninas. E eu fui perguntar para o Senhor: Senhor, o que aconteceu? Fala comigo, Jesus, o que aconteceu? E o Senhor me levou a um texto em que homens eram queimados vivos. Eu disse para minha esposa: amor, ele está morto e foi queimado. Ele está queimado, ele foi queimado. Foi assim, meu bem? Exatamente assim. Passado algum tempo, ligaram para ela dizendo: olha, você quer saber onde está o seu marido? Vá no lixão municipal, no local tal, assim, assim. Lá estão os restos de pneu que foram usados para queimar o corpo dele vivo. Feito o exame do cadáver daquele homem, dos restos mortais daquele homem, por DNA de dente, se não me engano, uma coisa assim, o exame de arcada dentária, algo do tipo, é que finalmente se certificaram de que ele, juntamente com o seu chefe, tinham sido carbonizados. Os filhos da paz declaram a sua inocência, mantendo-se longe dos filhos da perversidade. Apartam-se porque não querem ser contados entre os maus. Davi vai fazer isso amaldiçoando a casa de Joabe. Olha o que Davi vai falar. E as palavras iniciais da maldição impediriam a descendência de Joabe até de entrar no templo, de chegar perto do templo. Depois que Davi sabe do assassinato de Abner,
Segundo Samuel 3, verso 28 diz: mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a casa de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra. Davi amaldiçoou a casa de Acabe. Fluxo ou lepra impediriam qualquer pessoa de qualquer ato cerimonial, qualquer ato de culto. Essa é a fala de Davi. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Segunda ação de alguém que é filho da paz, além de não andar para baixo e para cima com os filhos da impiedade, não se assentar na roda do escárnio, da zombaria das coisas de Deus. Segunda ação de Davi, que é um símbolo para nós, diga comigo: liderar o cortejo fúnebre. Olha para o seu irmão e diga: entoar um lamento. Filhos da paz levantam a voz contra as injustiças reais. E com o levantar da sua voz, dizendo: olha, está errado, não é isso, não é justo, não é isso. Ao levantarem a voz, eles tornam até mais clara a gravidade da injustiça. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o lamento de Davi. Então, morre assassinado Abner por Joabe. Davi declara a sua inocência. Davi amaldiçoa a casa de Joabe, dizendo que a casa de Joabe nem poderia ter acesso à casa do Senhor, ao lançar essas maldições aqui que influenciariam os atos cerimoniais. Mas Davi faz algo mais. A Bíblia diz: então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava, falou para Joabe e para o exército: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Ou seja, ele era o líder do lamento, o líder do cortejo. Enterraram-no em Hebrom e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: por que morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos, como se fosse um homem que estivesse preso e por isso foi condenado à morte. Mas não foi esse o caso, foi uma emboscada. Agora veja o último verso, ou último trecho, o último verso de 2 Samuel 3,34. E todo o povo chorou ainda mais por ele. O choro de Davi, o lamento de Davi, deixou ainda mais clara para Israel a gravidade da transgressão. O povo chorou mais. Essa é a voz profética da igreja, denunciando o pecado para que ele fique ainda mais evidente. É errado, é mal. Amém, meus irmãos? Uma voz que define as coisas. Em terceiro lugar, diga comigo: jejuar até o pôr do sol. Filhos da paz lutam com Deus pelo fim da maldade. É isso que faremos? Eles lutam com Deus. Eles não apenas erguem a voz diante da sociedade. Eles não apenas falam no seu local de trabalho, ou de escola, ou em casa, contra o mal. Eles falam para o Senhor: Senhor, até quando? Filhos da paz não perdem a esperança. Eles têm em mente que ao fim Deus julgará com justiça. Joabe matou Abner, mas olha o que Davi vai dizer e fazer. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco
E esses filhos de Zeruia, ele está se referindo aqui a Joabe e seus irmãos, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Ó Deus, faça justiça. Essa é uma oração de imprecação. Ó Deus, não deixe de ver o que está acontecendo. Levanta-te e exerce a justiça. Depois da morte de Abner, meus irmãos, todo Israel começa a desmoronar. É o caos. A sombra da guerra agora vem com toda a força, mas de uma guerra civil. O norte, por vezes, não protegeu Davi. Será que Davi se vingaria das cidades das quais ele teve que fugir, quando Saul perseguia? A Bíblia diz que Davi precisou, inclusive, ir para o território dos filisteus. Rei de Gate, mais de uma vez, teve que socorrer Davi, porque em seu próprio território não havia socorro. Segundo Samuel 4, começa falando sobre o desmoronamento do norte. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem, e todo o povo de Israel ficou com medo. E agora? Se Davi, antes de declarar sua inocência, teria motivos para temer a brevidade da paz, então ele declara a sua inocência, ele lidera o cortejo fúnebre, ele jejua diante do povo, ele entoa um lamento, fica claro para Israel que ele não era favorável à morte de Abner. O povo aprova todas as ações de Davi, o povo fecha com ele. Se antes de fazer isso tudo, ele corria risco de perder a paz, agora todo o norte de Israel teme o fim definitivo da paz. Eles estavam sem rei, Abner estava morto, temiam Davi, temiam uma guerra civil. Esse medo do povo com a morte de Abner deixa de novo clara para nós a fraqueza de Isbosete. Isbosete estava teoricamente no trono, mas ele não tinha peso nenhum. E esse medo do reino do norte mostra para nós um desconhecimento das reais motivações de Davi. Na verdade, o norte não conhecia Davi. O medo de vingança, o medo de ressentimento por parte de Davi não tinha nenhum fundamento. O capítulo 4 vai falar para nós, voltando no tempo, daquele dia, aquele fatídico dia, em que Davi, estando longe da guerra, recebeu a notícia de que seu amigo Jonatas, Saul e outros filhos de Saul estavam mortos. Segundo Samuel capítulo 4, tem uma construção complexa, e aqui a gente precisa refazer a construção do texto, para entender claramente aonde a Bíblia quer nos levar. 2 capitães de tropa, nesse momento da história, 2 capitães de tropa de Isbosete chamavam-se Baaná e Recabe. Eles eram da mesma tribo de Isbosete, a tribo de Benjamim, a tribo de Saul. O pai desses homens era um só, então eles eram irmãos. O pai deles era Rimon, um beerotita, homem da cidade de Beerote. Beerote fazia parte da tribo de Benjamim. Os beerotitas tinham fugido de Beerote para Gitaim. Lá atrás, quando nós vimos a guerra de Saul contra os filisteus, ele é morto na montanha de Gilboa. Eu disse a vocês o seguinte: várias cidades próximas à montanha de Gilboa começaram a ser evacuadas, porque os judeus estavam com medo de os filisteus descerem a montanha, varrendo tudo com a guerra. Justamente essa cidade de Beerote foi uma das cidades evacuadas. Os beerotitas fugiram de Beerote para Gitaim. Quando Saul e Jonatas perderam a guerra contra os filisteus no Monte Gilboa,
Judeus das cidades próximas de Gilboa fugiram para outras localidades, entre eles os beerotitas. Nessa história, um filho de Jonatas, de 5 aninhos, chamado Mefibosete, a criada o pegou para fugir, possivelmente pegou no colo, e possivelmente deixou-o cair de um local muito alto. Na queda, ele se tornou aleijado dos 2 pés. A ama que cuidava dele deixou-o cair, e ele ficou manco para o resto da vida. Logo após a Bíblia contar para nós essa história da fuga, da queda de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Bíblia entra no relato do assassinato de Isbosete. A pergunta que a gente faz é: o que uma coisa tem a ver com a outra? Em 2 Samuel 4, o relato seguinte, assassinato de Isbosete, começando com o aleijamento de Mefibosete. Isbosete era filho de Saul, portanto tio de Mefibosete. Vamos entender alguns dados importantíssimos aqui para fecharmos o nosso ponto agora. Todos os filhos de Saul citados na Bíblia são os seguintes: Jonatas, Isvi, que talvez seja Abinadab em outros trechos da Bíblia, Malquizua, 2 filhas, Merabe e Mical, todos eles filhos da mulher de Saul, Ainoã, que depois se tornou mulher de Davi. Saul teve mais 3 filhos com uma concubina, Rispa. Mefibosete, então Saul tinha um neto Mefibosete e um filho Mefibosete. Mefibosete, filho de Rispa, isso aparece em 2 Samuel capítulo 21, verso 8. Isbosete, que é o que está sendo assassinado agora, e Armoni. Na guerra contra os filisteus, 1 Samuel 31 diz para nós que morreram Saul, Jonatas, Abinadab, ou Isvi, e Malquizua. Armoni e Isbosete eram filhos de uma concubina, Rispa, e não tinham, portanto, preferência para a linhagem real. A linhagem real era da esposa, Ainoã. Se os 3 filhos de Ainoã estavam mortos, a pergunta é: quem seria o herdeiro legítimo do trono de Saul? Só havia um: Mefibosete, filho de Jonatas, o aleijado. Só o menino. O herdeiro fica aleijado na morte de seu pai. A continuação do relato, disse a vocês, segundo Samuel 4, é o assassinato de Isbosete por Baaná e Recabe. No calor do meio-dia, enquanto Isbosete estava descansando em casa, eles invadem, entram lá, matam-no, levam a cabeça para Davi. Davi fica furioso com aquilo, um ato de maldade, e manda os 2 serem executados. De novo, pessoas achando que deram boas notícias a Davi acabam pagando com a vida, porque Davi não era traiçoeiro contra a autoridade. O herdeiro é aleijado. Isbosete será assassinado, Jonatas já estava morto, Abinadab estava morto, Malquizua estava morto, Abner estava morto. Em 2 Samuel 21, os filhos de Rispa, a concubina, Mefibosete e Armoni serão enforcados. Toda a linhagem de Saul agora se apagou. A lâmpada de Saul se apagou. Restou apenas Mefibosete, o seu neto aleijado. Agora veja o que a Bíblia vai dizer sobre Mefibosete. Na verdade, Mefibosete vai dizer sobre a própria família dele no encontro com Saul mais à frente. Qual era a deficiência de Mefibosete, meus irmãos? Dos 2 pés. Além dele, mais alguém da casa de Saul vivia?
Não, ele era o último. Demais filhos de Saul não tiveram filhos, só Mefibosete, o único neto. Olha a fala de Mefibosete. No verso 24 ele é chamado de filho de Saul, mas aqui não é filho direto. É como aparece nas genealogias por vezes, o neto como filho ou o bisneto como filho. Então ele é o neto. Ele é o neto. Segundo Samuel 19, verso 28, olha a fala de Mefibosete para Davi. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Mefibosete afirma com todas as letras, a casa de meu pai era terrível. Eram terríveis. A fala de Mefibosete é um cumprimento de Êxodo 20. Quando o Senhor fala sobre aqueles que não andariam em sua presença, o que aconteceria com a linhagem deles. Mas agora a gente vai encerrando essa parte de príncipes e reis, pensando na nossa linhagem, porque nós tememos ao Senhor. A promessa de Deus em Êxodo 20 se cumpre na casa de Saul. A parte ruim, veja a parte ruim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pergunto a vocês, em algum momento de sua vida Saul praticou feitiçaria? Sim? Sim. Abandonou o Deus de Israel? Sim? Sim. Sim, abandonou. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se o mal for perpetuado, o juízo será agravado. É a medida da impiedade, como diz a Escritura. O ímpio que gera o ímpio, que mantém a impiedade vai crescendo e vai crescendo, geração depois de geração, até que o juízo venha agravado. Mas veja a promessa para nós, aqueles que tememos ao Senhor. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O agravamento de juízo vai até a quarta geração. O agravamento da bondade, da misericórdia, por milhares de gerações. Entramos em 2 Samuel capítulo 5, mas isto a gente vê no próximo encontro. Eu peço que você fique de pé no seu lugar.